Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos orar para fazermos mais um comentário do nosso livro que nos leva, que vai nos preparar para a eternidade. Maravilhoso Pai que estás no céu, abençoa, Senhor, esse estudo. Senhor, me inspire para que eu possa falar e também ilumine a mente de todas as pessoas que quiserem entender melhor a tua carta de amor para nós, o pequeno livro que nos aponta a eternidade. Te pedimos humildemente isso, Senhor, por Jesus Salvador. Amém. Então, no comentário passado, nós falamos, definimos os 144 mil e falamos a triste realidade dos perdidos, e um pouco do caráter de Cristo nos salvos, pela eternidade. E hoje nós vamos falar sobre Cristo, justiça nossa. Então, o mais importante de começar dizendo aqui é que existe sim a justificação pela fé sem a guarda de todos os mandamentos, certo? Segundo Atos 17:30, e eu vou abrir agora em Atos 17:30 para que nós possamos entender um pouco melhor como funciona a transformação de caráter, como funciona o amor de Deus para conosco. Então, em Atos 17:30, diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, certo? Então, é muito importante esse conceito e a Bíblia é muito clara em demonstrar que Deus julga cada um conforme a luz que possui, certo? E o espírito de profecia que nós conhecemos, as obras da profetisa Ellen White também atesta isso. Basta analisarmos também o que vai acontecer na vida de Guilherme Miller, que foi um millerita, que foi o precursor do movimento adventista e que, segundo a profetisa Ellen White, vai haver um anjo o esperando na sua sepultura para dar as boas-vindas para ele na ressurreição, por ocasião da ressurreição, certo? Então, cada pessoa ela pode estar ali em uma determinada fé, professar ter uma fé, mas na verdade não ter um entendimento de certa doutrina bíblica. Isso pode acontecer. Então, cada pessoa é julgada por Deus conforme a luz que possui, Então, às vezes a pessoa professa uma fé e subentende-se que tem luz a respeito, mas às vezes ela não tem. Então, uma luz professada não é necessariamente uma luz possuída. E a ausência de luz não é necessariamente luz rejeitada. Isso que é muito importante entendermos, certo? Então, vamos lá. Luz professada não é necessariamente luz possuída. E a ausência de luz não é necessariamente luz rejeitada, tá bom? Porém, a partir do momento em que se entende, a pessoa aceita ou rejeita, E ela faz a sua escolha, certo? E isso tem a ver com os pecados inconscientes ou os pecados por ignorância, A pessoa errou, esqueceu, certo? Em todos esses pecados, segundo Levítico 5, 14 e 16, eles necessitam de expiação, Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 5, 14 e 16 para entendermos. Então o Senhor orientou Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso da culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante.
e ele será perdoado. Então, como pudemos ver, é um pecado que também necessita de propiciação, certo? Bom, queridos, vamos ressaltar aqui que o passado, como nós lemos agora, o livro de Levítico, né? Todo o passado ele é importante para que nós possamos entender o presente. Ele nos aponta o presente, certo? Só que nós temos que ter um cuidado muito sério para não deixarmos livro de homens estar acima do livro de Deus, certo? Por exemplo, vamos lá em Apocalipse 8, versos de 1 a 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8, verso de 1 a 6. Você vai ler assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Foram entregues 7 trombetas quando o Cordeiro abriu o 7º selo, certo? Então, a interpretação dos selos não pode ser válida na mesma época da interpretação das 7 igrejas. Isso é falso, isso é doutrina falsa. Aproximou-se outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Isso é mais para frente, isso é por ocasião da passagem, isso é por ocasião já do 7º selo, certo? Eu só li para vocês entenderem que a interpretação dos selos não pode ter ocorrido na história em conjunto com a interpretação das 7 igrejas. Isso não é possível de acordo com a Bíblia, certo? Então, continuando aqui o nosso raciocínio, Apocalipse 8, de 1 a 6, como nós lemos agora, coloca as trombetas em sequência dos selos, certo? Aliás, coloca os selos em sequência das igrejas e coloca as trombetas em sequência dos selos. Consequentemente, os selos também em sequência das igrejas, certo? Então, Ellen White, a profetisa, ela não menciona nada sobre as trombetas. E a Bíblia coloca as trombetas em sequência dos selos, certo? Então, isso é muito claro. Esta sequência é muito clara. Essa ordem de interpretação sequencial é muito clara. Mas, mesmo assim, tem muitas pessoas que ainda creem diferente, né? E vemos isso acontecer muito. Então, temos que compreender o entendimento da profetisa de acordo com a luz que ela possuía, para nos conduzir à Bíblia hoje, bem como, juntamente com seus sonhos e visões, nos apontar também para o futuro. Então, passado, presente e futuro, certo? E que estão todos em conformidade com a Bíblia, que é de fato normativa, certo? Então, essa é a posição oficial da Igreja Adventista do 7º dia como regra de fé em prática. A Igreja Adventista do 7º dia mundial não possui uma linha oficial de interpretação e ela sugere a Bíblia como única normativa, como única regra de fé. Os profetas da Bíblia, bem como Ellen White, servem para conduzir a Bíblia, no caso. E também a profetisa Ellen White, no caso, expandir o conhecimento da Bíblia, detalhar o conhecimento da Bíblia, certo? Isso é muito importante que fique claro na mente de cada estudioso da palavra de Deus, não ele vai se perder. Também temos um livro dos nossos pioneiros chamado A Mensagem do Terceiro Anjo, de A.T. Jones. Lá você vai encontrar um capítulo inteiro onde ele compara a justiça de Cristo verdadeira
relatada no livro Caminho a Cristo, né? E a falsa, que é a justiça de Cristo, relatada no Credo Católico, certo? Nesta última, o homem sutilmente faz uma barganha com Deus, mostrando um pequeno esforço, umas pequenas obras, para depois pedir a justiça de Cristo, certo? Você pode perceber, se você ler o Credo Católico, ao invés dele tomar posse gratuitamente pela fé da justiça de Cristo. No Credo Católico ensina desta forma, infelizmente. Mas já no livro Caminho a Cristo você vai entender a melhor maneira de entender a justiça de Cristo, certo? Então vamos terminar esse comentário para não ficar muito longo, falando de alguns evangelhos que nós vemos hoje, né? Então eu vou falar aqui 6 evangelhos, né? Evangelho da saúde, evangelho da música, evangelho da roupa, evangelho do voto, evangelho do sítio e evangelho do pode pecar. Então, esses 6 evangelhos, eles são evangelhos, mas eles sozinhos são destituídos, né, do evangelho eterno, que é o vinde, certo? Então, vamos lá, vamos começar pela saúde. De que vale nós curarmos, né, que é o livro do Gênesis, né, é o que eu mais prego, de que vale nós curarmos sem nós falarmos o vinde, né? De que vale nós cuidarmos de nossos ouvidos, como o evangelho da música? De que vale nós cuidarmos dos nossos ouvidos se não falarmos o vinde, né? De que vale nós cuidarmos da nossa postura, da nossa dignidade, das nossas roupas, se não falarmos o vinde, né? Para ficar aqui, para morrermos aqui. De que vale isso, né? De que vale nós nos abstermos de votar para vivermos aqui? De que vale nós vivermos no campo para vivermos aqui, né? Então, tudo isso cuidar das entradas de nossa alma, né? De que vale nós cuidarmos daquilo que falamos, né? Se for para viver aqui, certo? De que vale nós cuidarmos, evitarmos a perversão sexual, se for para viver aqui nesse mundo, né? De que vale nós cuidarmos do evangelho, conhecermos o evangelho perfeito, né? E se for para viver neste mundo, né? Então, de nada vale. Nós temos que pregar sim essas coisas, nós temos que pregar o cuidado com o corpo, nós temos que pregar contra toda e qualquer perversão e imoralidade sexual, nós temos que cuidar de todas as entradas da nossa alma, né? Daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que comemos. Nós temos que cuidar da nossa dignidade, das nossas roupas, né? E tem o versículo de Gênesis, um versículo apenas, que nos ensina a nos vestir. Nós temos que procurar viver em contato com a natureza, porque de lá, é dela que nós tiramos as mais preciosas lições do reino dos céus, certo? Mas nós não podemos deixar de falar o vinde, certo? Então, para terminar, nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 14:3, tá certo? Eu já estou aqui com o celular aberto, mas vamos ler aqui também, procurar aqui também na minha Bíblia. Vamos ver aqui, eu vou escolher a King James, tem aqui no telefone. Apocalipse 14:3. Entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então, que Deus nos abençoe a cada um de nós, que possamos fazer parte deste grupo especial e estarmos preparados e ajudando outros, aquela grande multidão também, a se preparar para viver na eternidade. Que Deus te abençoe, até um próximo comentário e fique com Deus.